Bom, gente, então hoje eu vou apresentar um conteúdo aqui que eu já apresentei em outros Senacs, também em outras cidades do Brasil. É um conteúdo que há alguns anos já eu faço e que se chama Moda no século XXI e as novas maneiras de se relacionar com ela. E é uma palestra que defende muito como a moda passou por uma revolução graças à tecnologia quando a gente chegou aí justamente no final do século XX, no começo do século XXI, graças ao advento da internet, como ele acelerou os ciclos de moda e o que antes nós vivíamos de 10 em 10 anos durante o século XX, hoje em dia a gente vive numa única temporada, num único look de desfiles, a gente já pode ver esses ciclos tão misturados e tão contraditórios acontecendo todos ao mesmo tempo. E como eu defendo, se a moda por um lado não mudou tanto assim, porque já faz bastante tempo que a gente não cria propriamente uma peça de roupa original, a maneira como a gente mistura a moda e a informação de moda, isso mudou muito. E aconteceu de uma forma bem mais veloz graças ao advento da tecnologia e da comunicação. Então a palestra fala um pouco sobre isso, a gente dá um breve rasante na moda do século XX, mas muito mais do que propriamente dando uma aula de história da moda, é poder entender como a moda é um espelho do mundo à nossa volta e como a gente consegue entender um pouco de economia, política, geografia, tudo isso através da moda e da história da moda. Então é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje, um conteúdo bem dinâmico, que interessa não só quem trabalha com moda, mas para quem se interessa por antropologia ou por tudo que seja ligado à comunicação e artes visuais. Posso fazer uma pergunta? Por favor, fique à vontade. Eu tenho um blog, eu sou maquiadora também, e no meu blog eu fiz um projeto que até vai sair uma dessa semana ou na outra. Eu fiz o meu próprio vestido de madrinha de casamento, fui convidada para ser madrinha de casamento, e aí eu tentei me arriscar, não sei, nunca fiz curso de costura, nem de nada assim, relacionado à moda, mas eu acho legal costurar, fazer a própria roupa, ver do trabalho, de escolha de tecido, escolha de modelo. Eu me inspirei em Kafka, em túnica, para fazer assim, bem diferente. E aí eu queria saber de vocês, qual dica que você dá para quem está começando a se arriscar em querer costurar a própria roupa, construir um estilo, não sei. Bom, parabéns pelo seu desafio, ainda mais se você não tem um pré-conhecimento de corte, costura e modelagem, é muito desafiador, porque ainda mais hoje em dia que a gente tem uma variedade enorme de tecidos, a tecnologia têxtil tem avançado muito e a gente hoje em dia pode ver todo tipo de mistura têxtil na hora de fazer um tecido, então as possibilidades são realmente muito grandes, e eu acho que a gente tem que usar uma mistura de técnica com instinto, na hora de escolher. A técnica, obviamente, vai dar o suporte prático, para você poder fazer isso, e quanto mais você fizer, mais autonomia você vai ter na hora de fazer uma roupa. Mas o instinto é aquele dado tão subjetivo, que está ligado mais ao estilo e que aí cai muito na sua personalidade, na sua maneira de ver e de entender a moda. E eu acho que, inclusive uma coisa também que eu falo na palestra, o começo da minha palestra é a gente entender um pouco o que seria a diferença entre moda e estilo. Basicamente é assim que eu começo a minha palestra, porque eu acho que a moda ela vai te dar todas essas possibilidades técnicas, históricas de como fazer a sua roupa, mas o instinto é a tua escolha, e está mais ligado ao estilo. Eu falo muito sobre isso na palestra também, que a moda é a oferta, o estilo é a escolha, ou então que o estilo é a moda com alma. Então mesmo que todos nós aprendêssemos a fazer um vestido de noiva juntos nessa sala de aula, na hora de executá-los, cada vestido seria único, porque isso prevê uma visão sua do que é o mundo, da sua maneira de ser, e esse background vem desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, tudo isso forma o seu repertório, e como assim eu repito, certamente ele seria único se cada um de nós se aventurasse a fazer esse desafio. Então, eu acredito que, para quem vai se aventurar a fazer a roupa, você tem que entender um pouco dessas duas frentes, a técnica e o estilo, a técnica e o instinto, e eu acho que se você atento aos dois, certamente seu vestido vai ser um sucesso. Obrigada. Já está pronto o seu vestido? Já, eu já vou usar na outra semana. Que bom, você não precisou daí do suporte de alguém assim para Natal, pelo menos alguém que te dá uma aula? Tudo
procurei na internet, procurei esse tipo de tecido, qual é o melhor caimento, que costura que eu tenho que fazer, se eu posso arrematar com fogo, fui procurando. Que bom! Parabéns, boa sorte! Na verdade, você teve um suporte técnico da internet, das pessoas que postaram esse conteúdo, que é um formato muito legal e muito contemporâneo. Se você pensar mais uma vez antes da internet, ficaria muito mais difícil você conseguir realizar um trabalho como esse, né? Foi ótimo. Bom. Também desenvolve produto para 9 marcas e a gente tem que copiar o que está lá fora para as marcas comprarem e botar a etiqueta deles. Agora, no teu caso, você tem toda uma bagagem, um nome do Du Bertolini. Eles te contratam querendo o estilo Dudu, que é essa coisa toda étnica, essa coisa neon, que a gente possa dizer, ou eles te pedem critérios em cima disso, que seja mais comercial, que seja menos autoral? Olha, eu acho que a gente sempre tem que ter uma preocupação comercial, independente do que você esteja fazendo, ainda mais no mundo hoje em dia que trabalha com conteúdos bastante direcionados, né? Então, na verdade é o seguinte, quando você trabalha com licenciamentos, existe uma vantagem de que não é mais você o responsável pela produção daquele produto, né? Porque hoje em dia você manter uma estrutura fabril e funcionários não é fácil, né? Então, por um ponto, você tem uma liberdade, porque você pode estar colaborando com diferentes marcas sem propriamente ter os encargos do dia a dia do que é você ter uma fábrica própria, uma confecção própria, ou ter um ateliê. Por outro lado, quanto maior é o alcance do seu produto, mais premissas comerciais você tem que atender, mais pessoas palpitando na sua coleção, isso tem que acontecer. Então é importante você entender essas premissas. É lógico que eu estou atendendo a um perfil que também cabe dentro do cliente da Morena Rosa. É o que a gente chama de um co-branding, né? Então da marca do Du Bertolini com a marca Morena Rosa. E esse produto ele tem que estar em sintonia com o que a cliente dessa marca espera das duas marcas, da marca Dudu e da marca Morena Rosa. É lógico que eu preciso que essa coleção tenha a minha personalidade, que ela tenha a minha característica. Isso é natural, porque é isso que a cliente vai buscar também no ponto de venda quando ela souber que é o meu nome que está por trás dessa marca. Por outro lado, essa coleção tem que atender a cliente da Morena Rosa. Esse produto ele vai atender muito mais a cliente Morena Rosa do que propriamente a minha cliente. Tá? É lógico que isso pode vir a abrir novos pontos de venda, que eles ganhem novos consumidores que gostam do meu trabalho. E acaba colocando numa loja um pouco mais sofisticada. Eu acho que talvez eles até contratem estilistas como vocês, de renome, em função de abrir pontos melhores. Eles estão querendo pegar uma fatia de mercado um pouco mais elitizada, né? Na verdade, em todo esse movimento em que a gente vê de estilistas assinando coleções cápsulas, né, que a gente já viu isso se consagrar no mercado internacional, isso tem ganhado cada vez mais espaço. Você olha parcerias internacionais como o Bauman, a H&M, agora que acabou de lançar uma coleção há 2 semanas atrás, num formato que já vem se consagrando há alguns anos, e a gente entende isso, né, que a gente democratiza o nosso design, que a gente agrega valor para grandes marcas de varejo poderem fazer o produto com assinatura. Então eu acho que todo mundo sai ganhando, né? O consumidor que acaba tendo acesso mais alcance ao meu produto, que é o objetivo, e a gente vê a Morena Rosa tendo um produto diferenciado dentro do que é a coleção deles. Eu acredito que hoje em dia, como a gente vê esse movimento dos estilistas participando de grandes grupos de investimento, esse é um movimento que tem acontecido muito na moda, então realmente esse co-brand se tornou um formato muito contemporâneo e muito positivo, né? Mas sem dúvida, eu acho que a gente não tem que ver como assim que a gente perde a liberdade na hora de criação, mas sim que a gente tem que adequá-las a um nicho específico de mercado. Isso você acaba também depois incorporando a tua própria marca, né? Essa história de, olha, eles têm essa visão de mercado muito forte. Claro, e assim, né? isso é muito positivo. Quando eu tô lá, muito mais do que apenas criar uma coleção e impor a minha maneira de fazer, eu tô lá para aprender também. Então eu tenho uma visão de que eu quero aprender com a marca, de que eu quero mergulhar no universo da marca e entender para poder fazer uma coleção que atenda da melhor forma possível aquele cliente, aquelas premissas. Obrigado, eu fiquei muito contente. Eles trataram com muito respeito e carinho a minha marca, da mesma forma como eu trato com muito respeito e carinho a marca deles.
E eu acho que é assim que o bom sucesso dos licenciamentos acontece, e desde que eu fechei o ateliê da Neon, eu já vinha realizando licenciamentos com o meu nome, do Bertolini, que hoje em dia é uma nova marca, né? Não é mais um desdobramento da Neon propriamente. É óbvio que a gente carrega esse estilo, tanto eu quanto a Rita, a Neon faz parte da nossa história, e aonde a gente leva o nosso trabalho, a gente vai levar um pouco da semente da Neon também, mas hoje em dia a gente trabalha com um guide independente de estampas, a marca do Bertolini tem um guide próprio de estampas, né? E ela carrega muito mais características do meu DNA. Esse desfile de Belo Horizonte da Neon foi Foi um revival, foi em Espírito Santo. Espírito Santo. Então foi um greatest hits, na verdade. Legal. A Companhia Paulista de Moda que organizou o evento já tinha tinha chamado a Neon no ano passado para desfilar em Angola. Então nós fomos em julho do ano passado. Eu fui para Angola levar o que seria esse greatest hits. Na verdade, a Neon mantém uma gestão de varejo na Shoá, que é uma loja muito bacana em São Paulo, onde a gente vende nossos caftans, nossas túnicas, algumas das nossas peças mais marcantes da nossa história, já que a gente também tem uma clientela que é órfã dos lançamentos da marca, e a gente ainda tem um estoque precioso de tecidos, então a gente aproveita para manter isso, e dentro disso a gente mantém essa gestão como nós... como foi por isso que a gente fez lá no Capixaba Fashion Days, que foi um evento muito bem organizado pela Companhia Paulista de Moda. Tivemos uma receptividade muito calorosa lá no Espírito Santo, foi muito legal, mas a ideia foi justamente a gente fazer um popurrí do melhor da marca, que até também casa com esse momento dos 20 anos do São Paulo Fashion Week, que fez uma retrospectiva agora nessa edição, na volta da Bienal, né, que é onde a gente fez os grandes desfiles da Neon aconteceram lá, apesar da gente ter usado muitas locações externas também, e a gente também se deparou lá com uma maquete do nosso cenário, com um dos looks mais emblemáticos da nossa história, que era um caftan com a estampa das baianas, e um catálogo que o Paulo Borges fez nessa temporada, que era o São Paulo Fashion Week Ocupa São Paulo. Né? E ele fez uma retrospectiva de alguns dos desfiles históricos que ocuparam locações especiais da cidade. Então também esse assunto dos 20 anos favoreceu para que a gente também trabalhasse essa retrospectiva. Muito dinâmico, muito intenso, em que eu pluralizei as minhas atividades profissionais. Eu estou num momento mais dinâmico que eu já tive da minha trajetória profissional e atuando em várias frentes. E eu acredito que você trabalhar com moda hoje em dia é você entender, eu também vou falar sobre isso na palestra, que eu acho que é você entender a sua identidade e entender que o seu maior tesouro mora em você. E que todos os lugares onde você puder passar o seu recado com veracidade, está valendo. Porque hoje em dia essas grandes instituições, assim, no sentido de... eu acho que hoje em dia é tudo muito dinâmico, né? A gente tem que atuar em diferentes frentes para poder consolidar o nosso trabalho. É assim que eu enxergo a moda hoje em dia. Posso inventar uma? Lógico. Vou deixar por aqui 3 horas perguntando. Eu queria saber, por exemplo, qual que é o peso dessa crise para a moda? Porque a gente percebeu que, por exemplo, só na cidade de São Carlos fecharam 45 lojas. E, por exemplo, em Ipanema fecharam 68, no Rio de Janeiro. Você acha que isso... Qual que é o caminho, você acredita, que para as pessoas saírem, manter aberto as portas num momento tão crítico de um governo desastroso que é o da nossa presidente? Primeiro que eu acho que a gente também tem que ser bem delicado assim, quando a gente entra em questões políticas. Eu acredito que a gente tem que se posicionar, mas eu mesmo não estou aqui para criticar propriamente ou defender o que vai ser a gestão da Dilma. Eu gostaria de deixar isso bem claro em relação à pergunta, que eu acho que isso é um assunto que interessa a todos nós dentro de uma outra seara, ainda mais no momento que a gente tem ânimos tão exaltados, né? A gente vê aí pelas mídias sociais e tudo mais, é quase como se as questões políticas ou mesmo religiosas virassem como um escudo de agressividade entre as pessoas. Eu acho que isso não é a solução, então eu gostaria de deixar isso bem claro em relação a resposta a essa pergunta, mas eu também acredito que em momentos de crise são a hora que a gente pode encontrar soluções mais criativas. Em muitos momentos da história da moda e da economia, a gente vê que foram momentos de crise que levaram as pessoas adiante a criar novas soluções, né? E eu acredito que mais uma vez vai ser com boa vontade, garra e criatividade que a gente vai conseguir superar essa crise. E como isso que eu digo assim, a moda ela está o tempo todo mudando. E acredite, mesmo numa hora como essa,
novas forças vão surgir diante dos novos cenários. Né? Talvez realmente a gente consiga fortalecer a nossa exportação, que nesse momento está em grande vantagem, já que o dólar está tão alto, né? E está o valor tão alto, então ficou mais fácil comprar do Brasil, né? Está muito barato o nosso produto para exportação. Quem sabe não vai ser daí que a gente vai ver esse crescimento, quem sabe até o fortalecimento da indústria nacional depois de anos de supremacia da China e dos outros países, já que agora produzir no Brasil com a nossa mão de obra está mais barato do que importá-la, né? Então, o que eu acredito é que não é fácil lidar com a crise, não é fácil a gente ver tanta gente tendo que fechar suas portas, é muito triste na verdade isso acontecer, mas que eu acredito que novos cenários e novas perspectivas vão surgir diante da demanda dessa crise. Posso fazer uma pergunta? Você falou um pouco tempo atrás, na resposta anterior, que você está passando um dos momentos mais dinâmicos da sua vida. Então eu queria saber o que está te inspirando hoje, assim, em termos de moda, de criação, o que você tem visto aí, que faz a sua cabeça ter vontade de criar? Bom, eu acho que, eu também costumo dizer muito que eu acho que a pesquisa de moda ela é algo muito dinâmico. Se você é uma pessoa que trabalha com moda, a moda hoje em dia ela não vem mais das passarelas para influenciar as pessoas na rua. A moda vem de todos os lugares. E ela, como ela é um espelho do mundo à sua volta, ela mistura em si comportamento, música, cinema, tribos, a rua, todo tipo de comportamento e de dinâmica que possa envolver a moda. Realmente ela nunca esteve num momento tão dinâmico. Então eu acho que se você é um profissional de moda, você tem que se manter na parabólica de tudo que está acontecendo e você tem que estar aberto, né, para as pessoas nos seus mais diferentes lugares e nichos e para a informação que vem de todos os lugares. Eu sempre digo isso também, que eu acho que você tem que ter uma sensibilidade aguçada da realidade à sua volta. Que é isso que vai fazer com que você entenda que tudo pode ser um combustível de inspiração. Se você às vezes não tem esse olhar aberto, a melhor informação, ou essa sensibilidade aguçada, a melhor informação pode passar diante de você e você não aproveitá-la, né? Então eu acredito que é esse olhar. Eu também costumo dizer muito, assim, que eu vivo um momento agora, que eu nunca gosto de andar na rua e olhar para as pessoas e julgá-las. Ah, essa pessoa é cafona, essa pessoa é chique. Eu acho que isso é uma coisa super antiga. Na verdade, eu estou muito mais preocupado de uma forma antropológica. Com qual é a mensagem que a roupa que aquela pessoa usa carrega? Por que a pessoa escolheu vestir aquilo? O que a gente pode entender daquela pessoa através daquilo que ela usa? E aí a moda se torna uma experiência muito mais inclusiva, muito mais antropológica, muito mais humana. E eu acho que é disso que o mundo precisa hoje em dia. E respeito, né? Claro, respeito, porque amor às vezes sempre, o por que todo um acha mundo. cafona, a pessoa acha que é legal. E eu acho que o importante é você se sentir bem, né, do que você está usando. Exatamente, muito mais sobre isso do que... Eu acho que está mais do que na hora da moda passar uma visão que inclui, né? E onde ela pode trabalhar a favor de todos nós para a gente poder ser a melhor versão de nós mesmos. E eu também quero uma mensagem que para mim, na verdade, é a mais importante que eu passo na palestra hoje em dia é sobre isso, de que a moda ela tem que ser aqui o veículo para que cada um de nós seja a melhor versão de nós mesmos como nós somos, que ela abrace as diferenças, que ela faça a gente se amar do jeito que a gente é, e não que ela seja um veículo que manda você ser de uma determinada forma, ou que diz que você só pode ser bonito desse jeito, ou que ela esteja ligado muito mais a uma hierarquia financeira, de você poder ter dinheiro para consumir a label. Não é sobre isso. Eu acho que ela tem que ser um veículo que dentro do que você é e das suas possibilidades, ela faz você poder ser a melhor versão de você mesmo, que ela possa trabalhar a favor da sua autoestima e da autoestima das pessoas à sua volta, e que ela possa ser um veículo de expressão, de liberdade, muito mais do que de castração ou de ditadura.